Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a nossa terceira unidade, que é a unidade de vetores. Então, para começar a falar sobre vetores, nós vamos primeiro definir o que é um vetor e o que é um escalar. Tá? Então, um escalar é um número que ele fica bem definido simplesmente por um número em uma unidade. Por exemplo, tempo, temperatura e massa. Tá? Então, se eu disser para vocês que vocês têm ah, uma hora para realizar uma certa tarefa, vocês sabem exatamente o que isso quer dizer, né? A mesma coisa a temperatura. Então eu digo que hoje a temperatura está a 15 graus, vocês também sabem do que eu estou falando, simplesmente com um número e uma unidade, né? 15 graus Celsius. Então, o número 15 é a unidade de graus Celsius e vocês sabem do que se trata. Essa quantidade fica bem definida simplesmente desta forma. Tá? Já vetores, eles precisam de um número, uma unidade e uma direção, certo? Por exemplo, deslocamento, velocidade e aceleração. Né? Por exemplo, deslocamento. Eu digo que vocês devem andar 20 quilômetros, aí vocês vão perguntar, tá, mas em que direção que eu devo andar? Para onde eu devo ir, né? Essa é a ideia, né? Para definir esses números, vocês ainda, além de um número e uma unidade, precisam de uma direção. Vamos então ver um pouco sobre soma de vetores. Como somar vetores? Somar vetores não é simplesmente somar os números, os módulos desses vetores, né? Nós temos que levar em conta a sua direção também. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma trajetória que foi realizada aqui de A até B, que é essa em vermelho, outra de B até C, que é essa outra em vermelho, e eu tenho o vetor de deslocamento dessas duas trajetórias. Tá? Então, o primeiro vetor é o vetor AB, que é o deslocamento do ponto A até o ponto B, certo? E eu tenho o vetor BC, que é o deslocamento do ponto B até o ponto C. Se eu quiser saber o deslocamento total, eu tenho que somar esses dois vetores, certo? Então, como é que eu somo isso? Se eu somar simplesmente o módulo desses dois vetores, daria um vetor com o tamanho deste vetor mais o deste vetor, mas isso não é equivalente ao vetor AC, certo? O vetor AC é diferente disso. Então, para somar dois vetores, eu tenho que levar em consideração a direção deles, né? Eu tenho que levar em consideração essa informação. Então, como é que nós podemos somar dois vetores? Né? Nós podemos somar a partir, por exemplo, das componentes desse vetor. Tá? Mas antes disso, nós temos que ver algumas propriedades de vetores, né, da soma de vetores. Então, a soma de vetores ela tem a propriedade comutativa, ou seja, eu tenho que A mais B, o vetor A mais o vetor B é igual ao vetor B mais o vetor A. Então, aqui nós podemos ver isso graficamente. Né? Então, aqui eu vou somar o vetor A mais o vetor B. Isso me dá esse vetor em verde. E se eu somar o vetor B depois o vetor A, também vai me dar o mesmo vetor em verde, certo? Então essa ordem não altera o resultado, o vetor vai ser sempre, o vetor resultante é o mesmo. Então essa é a propriedade comutativa da soma de vetores. Nós também temos na soma de vetores a propriedade associativa, ou seja, se eu tenho que somar três vetores A, B e C, eu posso somar A mais B e depois C, ou eu posso somar B mais C e depois A, certo? Isso dá o mesmo resultado. Então vamos pegar aqui nós temos os vetores A, B e C, né? Então se eu somar A mais B, me dá esse vetor aqui, que é o em verde, tá? A mais B. Se eu somar o vetor C com ele, eu vou obter exatamente este vetor aqui. Agora, se eu somar C mais B, então se eu somar B mais C, aliás, então se eu somar B mais C, eu vou ter esse vetor aqui, certo? Se eu somar ele com o vetor A, eu vou ter novamente este mesmo vetor aqui, certo? Então também a propriedade associativa da soma de vetores, né? Isso não altera o resultado.
A subtração de vetores é equivalente à soma de vetores, né? Só que aí eu vou trocar por exemplo, se eu fizer A menos B, né? O vetor A menos o vetor B, eu simplesmente vou somar o vetor A com o vetor menos B. Então, o que é o vetor menos B? É o vetor que tem o mesmo módulo de B, só que tem sentido contrário. Esse é o vetor menos B, e é ele que eu vou somar com o vetor A. E que vai me dar este resultado aqui. Eu também posso obter as componentes de um vetor. As componentes seria a decomposição desse vetor sobre os eixos x, y e z. Tá? Nesse caso aqui eu só tenho eixos x e y, eu tenho um vetor aceleração aqui, né? Então eu vou colocar esse vetor aceleração num eixo ordenado, tá? Por exemplo, um eixo cartesiano, né? X e y. Então esse meu vetor está aqui. Como é que eu calculo a componente x desse vetor? É como se eu jogasse uma luz aqui de cima, né? E eu vou calcular a sombra desse vetor sobre o eixo do x. E a mesma coisa para o y, né? Se eu jogar uma luz aqui da direita, eu vou ver a sombra do eixo do vetor A sobre o eixo do y, e isso é minha componente AY. Agora, como eu calculo isso, né? Se vocês notarem, com esses vetores aqui, com as componentes e mais o vetor, eu formo um triângulo retângulo. Então aqui eu tenho meu AX, aqui eu tenho A e aqui eu tenho AY. Então eu tenho exatamente um triângulo retângulo. Então eu posso usar o que eu conheço sobre triângulos, né, para calcular essas componentes. Então aqui eu tenho o ângulo θ, né? Eu sei que cateto adjacente sobre a hipotenusa é cosseno de θ. Então, eu posso escrever que o meu AX é A cosseno de θ, onde esse A é a hipotenusa, né? Então a hipotenusa estava aqui embaixo, passa multiplicando, então eu tenho que a minha componente x é A cosseno de θ. A mesma coisa vale para o y, né? Só que o y é o cateto oposto, então eu sei que seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu passar a hipotenusa multiplicando para o outro lado, eu tenho que AY é igual a A seno de θ. Certo? Então essas são as expressões que a gente utiliza para calcular as componentes de um vetor. Por que é interessante calcular essas componentes? Porque vai ser muito mais fácil de somar vetores ou fazer, uh, cálculos com vetores. Né? O módulo e o ângulo de um vetor também podem ser calculados dessa forma. Né? Então nós temos, por exemplo, eu tenho as duas componentes de um vetor, tá? Isso também vai formar um triângulo retângulo. Como é que eu calculo a hipotenusa de um triângulo retângulo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então eu posso escrever que A, que é o módulo do meu vetor resultante, vai ser igual a raiz de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. Então, com isso eu consigo calcular o módulo desse vetor. O próximo passo é calcular o ângulo desse vetor. Né? Então a gente sempre calcula o ângulo com relação ao eixo x positivo, ou seja, esse ângulo aqui, esse ângulo θ aqui. Então eu posso escrever o seguinte, eu vou escrever que o tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, o θ é igual a arco tangente de AY sobre AX, certo? Então aí eu vou obter o ângulo com relação ao eixo x positivo. Próximo passo é eu posso escrever esses vetores em termos de vetores unitários. Tá? O que são os vetores unitários? Vetores unitários são vetores que têm módulo 1 e estão sobre os eixos de coordenadas, certo? Então, por exemplo, o meu vetor unitário I, ele tem módulo 1 e está sobre o eixo x, marca a direção do eixo x positivo. O meu vetor unitário J está sobre o eixo y positivo e tem módulo 1. E o meu vetor K está sobre o eixo z positivo e tem módulo 1,
certo? Então, esses são os vetores unitários, eles marcam as direções dos eixos de coordenadas. Então, para escrever um vetor em termos desses vetores unitários, eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever o meu vetor A como sendo AXI mais AYJ. Então, é a componente x do vetor vezes i mais a componente y vezes j. A mesma coisa vale para o vetor B. A mesma coisa vale para o vetor B. Eu tenho bxi mais byj. Se eu tivesse uma componente z, aqui seria só adicionar ela vezes o vetor unitário k. Então, essa é a forma que a gente utiliza para fazer isso. Então, aqui novamente, ó, eu tenho as componentes do tenho meu vetor A, tenho as componentes do meu vetor, e para escrever ele em termos de vetores unitários, eu faço AXI mais AYJ. E eu tenho meu vetor escrito em termos de vetores unitários. E o ângulo sempre em relação ao eixo x positivo. Para realizar a soma de vetores a partir das componentes, eu posso somar cada uma das componentes separadamente, e depois eu junto todas no final. Então, eu tenho o meu vetor R, que é igual a A mais B. Então, eu posso calcular primeiro a componente x. Então, o Rx vai ser AX mais BX. Isso aqui é somar simplesmente os módulos, os números, né, dessas componentes, os valores. Tá? Aqui eu não posso somar valores, porque são vetores, né? Mas quando eu estou utilizando as componentes, é só somar os valores. Então, Rx é igual a x mais Bx. A mesma coisa vale para Ry e Rz. No final, eu vou ter que o meu vetor R vai ser Rxi mais Ryj mais Rzk. Ok? Então, essa é uma das formas de se somar vetores a partir das componentes. Vamos ver um exemplo disso. Então, eu tenho aqui o seguinte exemplo. A figura 3.16a mostra a entrada de um labirinto e as duas primeiras mudanças de direções necessárias para ir do ponto I até o ponto C. O percurso corresponde aos 3 deslocamentos mostrados na vista aérea da figura 3.16b. Tá? Então aqui eu tenho o meu primeiro deslocamento aqui, certo? Que é o D1 igual a 6 metros e o θ1, que é este ângulo aqui do primeiro deslocamento com relação ao eixo x, é 40 graus. Eu tenho o meu segundo deslocamento, que é esse aqui, certo? Que está mostrado aqui por este vetor. O ângulo θ2 é 30 graus e esse deslocamento é 8 metros, tem módulo 8 metros. E aqui o meu último deslocamento, que está mostrado aqui pelo vetor, né? É D3, que é 5 metros, e o ângulo com relação ao eixo x é 0. Então, esse é o meu problema, tá? Eu quero saber qual é o deslocamento total em relação do ponto I para chegar até o ponto C, e eu quero saber o ângulo também, certo? Então, qual vai ser esse deslocamento? Vai ser um vetor que vem daqui, do ponto original, né, do ponto I, até o ponto C. Então, esse é o nosso objetivo de cálculo. Então, a primeira coisa que a gente faz é somar as componentes desses vetores, ou calcular as componentes desses vetores, né? Então, eu estou mostrando aqui o meu vetor D1, né? O meu vetor D1. Lembrem-se que o ângulo aqui entre ele e o eixo x é 40 graus. Então, o módulo desse meu vetor é 6, certo? Então, a componente x vai ser 6 cosseno de 40. Isso vai me dar 4,6 metros. A mesma coisa eu posso fazer para a componente y, então é 6 seno de 40, que é igual a 3,86 metros. Ok? Essa é a forma que a gente calcula essas componentes. O mesmo vale para as componentes dos vetores D2 e D3. Então, o D2 a gente tem que usar o ângulo com relação ao eixo x, né? Então, lembre-se, aqui eu tenho o ângulo θ2, que é 30 graus com relação à vertical, mas eu quero com relação ao eixo x. Então,
o complemento, né, seria aqui 90 menos 30, né? Então seria 60 graus. Só que vem um negativo na frente porque esse ângulo é abaixo do eixo x. Então, por isso que fica 60 graus negativos. Então fica 8 metros vezes cosseno de 60, me dá a componente x, que é 4 metros, do D2, né? E a componente y vai ser 8 metros vezes seno de 60, que é menos 6,93. Para o vetor 3, ele já está sobre o eixo do x, então ele só tem componente x, que é igual a 5 metros. A componente y dele é 0. Aí como é que eu obtenho as componentes desse vetor, do vetor resultante? Simplesmente eu somo cada uma das outras componentes. Então, para o vetor resultante em x, eu vou somar todas as componentes x, então eu somo 4,6 mais 4 mais 5, eu tenho 13,6 metros, e aqui para a componente y eu vou somar todas as componentes y. 3,86 menos 6,93 mais 0 igual a menos 3,7 metros. Então esse é o meu vetor resultante, certo? Para calcular o módulo e o ângulo, para calcular o módulo do vetor eu pego a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado, tiro a raiz disso e eu tenho aqui 13,9. E o ângulo, a gente utiliza aquela expressão que eu já mostrei para vocês, que θ é igual a arco tangente da componente y sobre a componente x. Isso vai me dar um arco tangente de menos 3,07 sobre 13,6, que dá menos 12 graus, 12,7 graus. Esse menos significa que é abaixo do eixo do x, então seria este ângulo aqui, certo? O ângulo que está aqui. Então essa é a ideia nesse caso aí. Então sobre a soma de vetores seria isso. Agora nós vamos passar para a multiplicação de vetores. Então nós temos basicamente duas formas de multiplicar dois vetores, tá? Nós ainda podemos multiplicar um vetor por um escalar, tá? Podemos simplesmente multiplicar por um escalar, mas isso vai me dar um vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido, e só vai aumentar o módulo dele. Então o módulo dele vai ser multiplicado por um escalar, tá? Então essa é a multiplicação de um vetor por um escalar. Agora, quando a gente multiplica dois vetores, nós temos duas formas de fazer isso. Uma forma é o produto escalar, outra forma é o produto vetorial. Bom, como os nomes já dizem, né, no produto escalar, quando eu fizer o produto escalar de dois vetores, eu vou obter simplesmente um número, certo? E quando eu fizer o produto vetorial entre dois vetores, eu vou obter um vetor. Então, isso que eu tenho que ter em mente. Bom, vamos ver então como funciona cada um deles. O produto escalar é dado por essa expressão aqui, onde A escalar B, tá? Esse pontinho aqui denota o produto escalar. Então, A escalar B vai ser igual a módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno de φ. Onde esse φ aqui é o ângulo entre os dois vetores, o vetor A e o vetor B. Ok? Então, essa é uma das formas de calcular o produto escalar. O produto escalar também respeita a propriedade comutativa, ou seja, A escalar B é igual a B escalar A. Então, essa propriedade é obedecida. E nós temos outra forma de fazer esse produto escalar, que é a partir do vetor em termos de vetores unitários. Então, nós podemos utilizar as componentes desse vetor, né? Então, nós vamos ter A escalar B, né? Aqui eu tenho o meu vetor A escrito em termos de vetores unitários, aqui eu tenho o meu vetor B escrito em termos de vetores unitários. Eu vou multiplicar cada componente aqui por... Vou multiplicar isso aqui por isto, isto por isto, isto por isto. A mesma coisa aqui, eu vou ter, na realidade,
9 possibilidades, né? No entanto, eu tenho que, no produto escalar, essa regra aqui deve ser obedecida. Quando eu tenho I vezes I, J vezes J e K vezes K, isso é igual a 1. Quando eu tenho qualquer outra possibilidade, é igual a zero. Então, as três possibilidades que vão sobrar, né, para o resultado do meu produto escalar vão ser AXBX mais AYBY mais AZBZ. Quando eu fizer essa soma aqui, eu obtenho simplesmente um número. Então, essa é a forma que eu utilizo para calcular o produto escalar. Então, vamos fazer um exemplo disso, né? Então, eu quero saber aqui qual é o ângulo entre o vetor A e o vetor B aqui. Tá? Então, meu vetor A é 3i menos 4j e o meu vetor B é 2i menos 2i mais 3k. Então, para descobrir esse ângulo aí, eu vou ter que usar essa expressão aqui, né, que A escalar B é igual a AB cosseno de φ. Então, o que eu quero descobrir é esse φ aqui, que é o ângulo entre eles. Mas, para fazer isso, eu preciso encontrar quem é o A, quem é o B e quem é este produto escalar aqui. Então, vamos começar calculando o módulo de A e o módulo de B. Então, como é que eu calculo o módulo de A? Componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado. Então, se eu fizer essa conta aqui, isso vai me dar que o módulo de A é 5. A mesma coisa para o módulo de B, então eu tenho 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 mais 9, 13, raiz de 13 dá 3,61. Então eu já tenho os módulos dos dois vetores, agora eu posso calcular o produto escalar utilizando os vetores unitários. Então, eu sei que A escalar B é o primeiro vetor, em termos de vetores unitários, vezes o segundo. Então eu tenho que fazer a multiplicação de cada um dessas componentes. Então, 13i vezes menos 2i, isso dá menos 6. Menos 6, né? Isto. Menos 6 aqui. Menos 6 vezes 1, porque é i vezes i, né? I vezes i é 1. Então, menos 6 vezes 1. 3 vezes 3 é 9. I vezes k é 0, então é 9 vezes 0. Menos 4 vezes menos 2 dá 8, positivo, né? Mas isso é j vezes i é 0, então multiplica por 0. E aqui eu tenho 4 vezes 3, que é 12, j vezes k é 0, então 12 vezes 0. Então o que vai me sobrar aqui para o produto escalar é menos 6. Então já tenho tudo que eu preciso, né? Então só vou colocar nessa expressão aqui, onde aqui eu vou colocar 6, né, que foi o resultado que eu obtive aqui, menos 6. O vetor A é 5, o vetor B é 3,61, e aí eu fico com... eu posso calcular o cosseno de φ, né? Então isso tudo é igual ao cosseno de φ, ou seja, φ é arco cosseno de menos 6 sobre 5 vezes 3,61. Isso me dá um ângulo de 109 graus. Essa é a ideia nesse problema, tá? Então, do produto escalar. Próximo passo é o produto vetorial. Tá? Como é que a gente calcula o produto vetorial? Então, o produto vetorial, o módulo do produto vetorial do vetor, né, resultante, é dado por essa expressão, onde C é igual a B seno de φ. Tá? Esse φ é o ângulo entre os dois vetores. Então, essa é uma das formas. Tá? No produto vetorial, nós não obedecemos a propriedade comutativa, ou seja, B vezes A é diferente de A vezes B. Na realidade, B vezes A é igual a menos A vezes B, certo? Vetorial B. Então, a propriedade comutativa não é obedecida. Eles não obedecem essa propriedade. E nós podemos calcular também em termos de vetores unitários. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, A vetorial B, eu vou multiplicar cada uma das componentes deste vetor por cada uma das componentes deste vetor aqui. E eu tenho que respeitar esses resultados aqui, onde I vezes J é K, J vezes K é I, K vezes I é J, J vezes I é menos K, K vezes J é menos I,
e I vezes K é menos J. Né? E todas as outras combinações são zero, ou seja, I vezes I, J vezes J e K vezes K é igual a zero. Então, o que vai me sobrar no final desse produto vetorial é esta expressão aqui, certo? E eu vou obter, então, a partir desse produto vetorial, um novo vetor em termos de I, J e K, certo? Então, agora nós podemos passar para o próximo passo, que é a direção desse vetor resultante, do vetor que é produto vetorial de A e B. Então, eu posso usar a regra da mão direita para isso. Então, eu pego a minha mão direita, o dedo indicador aqui vai sobre o primeiro vetor, o dedo médio o segundo vetor e o polegar vai me dar a direção do produto vetorial, certo? Então essa é a regra da mão direita. Cuidado para não trocar a mão, né? Essa é a regra da mão direita, então é sempre a mão direita. E agora vamos fazer um exemplo sobre isso. Tá? Então eu tenho os meus vetores aqui, o meu vetor A que é 3i menos 4j e o meu vetor B que é 2i mais 3j, e eu vou calcular o vetor C que é a vetorial B. Então eu vou multiplicar cada um por cada um aqui, né? Então vai ser 3i vezes menos 2i. Então isto vai dar i vezes i, isso é zero, né? Então vai dar 3 vezes menos 2, menos 6 vezes zero. Aqui a segunda componente é 3 vezes 3. Então 3 vezes 3 é 9. I vezes K é menos 1. Então, menos J, aliás. Menos J. Então é 9 vezes menos J. O próximo é 4J vezes 2i. Menos 4 vezes menos 2 dá 8. J vezes i é menos K. Então vai dar menos 8K. E a última é 4J vezes 3K. Então aqui tem um sinal de menos, menos 12 vezes J vezes K é I. Então fica menos 12i, menos 9j, menos 8k. Esse é o meu vetor C. Tá? É o meu vetor que resulta do produto vetorial de A e B. Então, para a aula de vetores era isso. Encontro vocês em uma próxima aula. Até mais.